tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 25 de fevereiro de 2011, sexta-feira. O verbete é o 1851, 7 páginas, 51 elogias e 16 máximas. O tema, autocídio. A especialidade para patologia. O autor é o professor Pedro Fernandes, que está aqui na poltrona dos réus. Agora, definologia. O autocídio é o ato ou efeito doentio de a consciência ou uma mulher, adulta ou criança, consciente ou inconscientemente, dar fim ao próprio corpo humano, abreviando o período da vida intrafísica pessoal, sendo considerada a mega frustração consciencial. O mega auto-engano, a mega autofuga, a autotortura máxima, a auto-insatisfação paroxística, a max aberração antifisiológica, a morte auto-infligida, o falecimento somático prematuro, o acerto de contas pessoal, o homicídio precipitado pela própria vítima, a subnotificação do suicídio, a redução serotoninérgica ou serotoninérgica, é serotoninérgica, central, o suicídio lento cronicificado. E tem muito mais coisa, eu li só uma parte. Agora, na parte nossa aqui da argumentologia, tem a taxologia, com a classificação do autocídio, considerando 10 abordagens. Na etiologia, tem 3 categorias etiológicas de autocídio passíveis de ocorrer com a consciência incauta quanto à holossomaticidade e a multidimensionalidade. E na terapeuticologia, a intervenção terapêutica em caso de ideação suicida deve abranger pelo menos 6 ações. Na remissologia, nós destacamos em 15, absurdo cosmoético, antissomático, autoassédio, autoestigmatização e autofuga. Frase enfática. A condição patológica do autocídio há de ser transformada em conduta exceção, cada vez mais rara na Terra, a partir do entendimento teático e da vivência do paradigma consciencial. Você vem cultivando algum mau hábito antissomático capaz de abreviar a passagem pela vida humana? Quais têm sido as providências práticas para superar tal condição? Pergunta. O que é mais comum ou mais fácil? A consciência intrafísica saber da realidade extrafísica ou a consciência extrafísica saber da realidade intrafísica? Olha, aí o que é mais importante é qual é a lucidez e a hiperacuidade da consciência que você está falando. Se ela é bem lúcida extrafisicamente, a consciência tem mais lucidez do que o resto, porque ela pode se manifestar até pelo mental soma direto. Aí tudo é diferente. Quanto mais primário seja o veículo de manifestação básico, mais difícil é a hiperacuidade da consciência. Outra, o que causa o sonho colorido e o sonho em preto e branco? Olha, aí são uma série de condições que eles assinalam para explicar isso aí, mas tudo está muito obscuro, porque entra o processo da sugestão da pessoa, a falta de autocrítica, o processo do onirismo e os problemas todos também corticais da cabeça, do cérebro da pessoa. Outra, ao atendermos um paciente em consulta médica ou psiquiatra, observarmos um assédio extrafísico, como por exemplo uma esposa que sonha, não para de pensar e ver o marido já falecido, o fato de pedirmos mentalmente o auxílio de amparadores já pode ser o suficiente. Como vou saber se tem médico para isso? Olha, o problema é faz aquilo que você pode, exterioriza energia e anota, registra as coisas. Se você precisar dando inspiração,
Os fatos podem orientar a pesquisa. Em uma ocasião, quando eu era moleque, estava em cima de um muro e, ao desequilibrar, caí em cima do portão estilo lança que penetrou na axila direita. Fiquei de pendurado até que uma senhora me resgatou. No hospital, os médicos falaram-me que por centímetro não atingiu o coração e ficaram intrigados entre eles porque não entenderam o que seriam as bolinhas, as quais não sabiam explicar a origem. O professor teria ideia do que pode ser, tinha uns 12 anos de idade, hoje tem 41. Olha, essas bolinhas eu não entendi nada do que é isso. Eles viram bolinha aonde? Foi na sua pele, foi no coração, foi na radiografia, foi em quê? Na cirurgia? Precisa saber o que é isso. O corpo não aparece bolinha à toa, tu tem que saber por quê, que negócio é esse. Ninguém está jogando bilhar quando faz uma cirurgia. O que é isso? Isso aí precisa saber o que é isso. Outra, fato que me deixa inquieto é que creio seja eu muito sugestionável ao que leio. Quando leio projeciologia, acordo à noite com sintoma projetivo, estados vibracionais. Quando li o Retrocognições, que é o do Wagner aí, tive uma na África, e o pior, após a leitura do Sexo e Destino, ocorreu aquele caso que comentei com o senhor sobre a minha irmã. Caso esse parecidíssimo com o ocorrido com o personagem desse livro. Enfim, seja o fato positivo ou negativo, acredito que sugestione a minha mente. O professor poderia comentar sobre isso e dar alguns conselhos? Olha, o melhor é você fazer um pouco mais de exercícios racionais a respeito de pesquisa, de trabalho. Pega um assunto que você gosta e começa a fazer isso de uma maneira racional e lógica, para melhorar e descartar o problema das impressões, do onirismo, das fantasias, da imaginação. O processo seu é racionalizar a imaginação. Você tem que fazer através de exercício, não tem outra saída. Poderia comentar na perfilologia, agora com você, o atenepsista na masculinologia e feminologia? O tenepsista, ele entrou aqui em função da assistência que ele pode fazer para esses pacientes, seja no paciente que é, vamos dizer, um potencial suicida, que às vezes na tenepsia a gente recebe alguns pedidos com esse teor, seja também na consciex, que foi vítima ou que perpetrou o suicídio. Então, acho que o tenepsista entra aqui na função de assistente, por isso que a gente selecionou. Agora outro, para você. Na taxologia, item 3, autocídio assistido é considerado ato doentio? O consentimento do prolongamento da vida terminal e sofrida não poderia ser considerado egoísmo? A gente colocou aqui o autocídio assistido, vou ler aqui, a eutanásia consentida, as técnicas de ortotanásia e a assistência médica hospitalar. Então, no caso dos países em que isso é legalizado, a eutanásia consentida, normalmente, ela segue esse crescendo aí. A gente usou aqui o termo ortotanásia como sinônimo de eutanásia passiva, porque se você for estudar isso, há uma confusão generalizada em termos de definição. Então, hoje eles consideram que a eutanásia é a abreviação da vida de algum paciente que tem alguma doença crônica que não se conhece cura para ela. E você pode ter a eutanásia ativa, naquela em que você administra uma droga ativamente, seja um familiar, um médico ou até a própria pessoa, para que esse paciente venha a falecer mais rapidamente. E a eutanásia passiva é aquela na qual os médicos e os familiares não vão mais fazer nenhuma medida de suporte para manter a vida desse paciente. E a ortotanásia seria, então, sinônimo dessa eutanásia passiva. Então, é nesse sentido que a gente comentou, não necessariamente é negativo, porque existem legislações de determinados países em que isso é possível, porque se você pensar de manter artificialmente a vida de um paciente que já não tem, vamos dizer assim, possibilidade, que o bem-estar dele, a qualidade de vida já está comprometido, e em função da medicina você tenta manter artificialmente essa vida, você cai num outro conceito que é muito debatido na bioética e no biodireito, que é a da distanásia, quer dizer, você infligir um mal em função de querer manter a vida do paciente, muitas vezes só para atender o próprio médico. Então, ele faz de tudo para manter a vida daquele paciente,
mas para o próprio paciente isso não é o adequado. Então a gente colocou aqui nesse sentido para gerar essa discussão. Outro para você. Eu soube que a homeopatia atua no psicossoma produzindo uma cura real. Eu gostaria de saber o que o senhor pensa dessa prática terapêutica. A homeopatia? Parece que é com você isso aqui, não sei se é para mim ou se é para você. É mais para você. Você está com a homeopatia, ela é baseada principalmente no processo energético, né? De diluições que vão potencializando e chega num determinado nível, dependendo dessas diluições, em que você concentra ali, ou você só encontra ali, na realidade, uma porção infinitesimal, praticamente você não consegue mais encontrar a substância primária, e o efeito maior você encontra no holochakra, na realidade, no processo energético que vai ter uma reverberação no psicossoma. Então isso tem a sua razão de ser, tem as suas indicações, mas eu acho que é preciso analisar cada caso, cada doença, cada doente, para ver se ela pode ser recomendada e receitada. Agora, aqui é o caso de uma nossa amiga, você que teve aquela retrocognição, processo da Grécia. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte: anota essas coisas, tudo, registra tudo do jeito que você fez, e vamos ver o que vai acontecer. Se isso aí for importante, vem mais esclarecimento depois. De qualquer maneira, as coisas que mostraram para você estão muito certas. Agora, sobre um problema, eu queria chamar a atenção. O nome daquele negócio que você chamou, Arco da Lapa, o nome é aqueduto, que o povo achava que a água não subia com pressão. Então, eles tinham que fazer sempre a água descendo em alguma coisa. Os aquedutos eram baseados nisso. Então, você está falando o Arco da Lapa, é o aqueduto. Essas coisas existiam. Agora, pelo aqueduto, a gente pode ficar sabendo que época que foi. Se examinar depois, quando é que apareceram os aquedutos? Que assim, nós vamos ver que época da Grécia que ela teve a retrocognição. Agora, o que é engraçado é o Arco da Lapa, ela falando aqui. No local de Janelas havia arco semelhante ao Arco da Lapa, com aquele negócio todo. Mas é preciso de saber se não tinha aqueduto no meio. Se tivesse, esclarece tudo. Mas eu não vou ler aqui tudo, que o negócio é grande, da auto-retrocognição dela aí, porque senão a gente acaba identificando quem é. O meu mandou por fora, o negócio está tudo aí caladinho. Essa pessoa deve aparecer aqui. Nós vamos conversar mais com calma. Ela deve vir aqui por causa disso. Porque o negócio é da Grécia. E ela viu que parece demais com as coisas todas que eu vi. E foi recente ela está dela? descrevendo as coisas que eu vi. Uhum. Você está entendendo? Coisa que eu não falei aqui. Agora, a sua retrocognição desencadeou nela ou ela já tinha tido? Ou não, foi parece recente? que foi uns dias antes ela teve a dela. Aí a hora que eu falei, bateu. Sabe como é que é? Então ela está escrevendo 2 páginas cheias sobre o negócio. Então vamos ver se ela aparece aí, a gente conversa. Pode falar, chefe. Se ele pode, por favor, aprofundar a mitologia aqui, o mito de Sísifo, porque é a questão da pessoa que sobe a pedra lá e depois joga para baixo e fica assim, né? É a mitologia. Agora, o que tem a ver com suicídio? Eu não entendi. A ideia é fazer analogia com a frustração do suicida. Quando ele chega na dimensão extrafísica e percebe que não existe a possibilidade de fazer o conscienciocídio, né, vamos dizer assim, que a consciência é imatável. Então, o mito de Sísifo, quando ele chega com a pedra lá em cima e ela torna a descer, gera essa frustração. Todo o esforço dele foi em vão, vamos chamar assim. Então, foi nesse sentido que a gente colocou. Analogia da... Agora, outra coisa, por favor, aqui na masculinologia tem esse personagem Werther, né? Deve ser um suicida. Se gostaria de aprofundar. A gente colocou isso aqui para chamar a atenção que esse livro, às vezes até o professor Valdo comenta, foi um marco na época. Ele foi escrito em 1774, da época do romantismo. Tem um tom, inclusive, autobiográfico. E a história, basicamente, é um amor impossível
até certo ponto, correspondido, em que esse personagem se apaixona por uma moça, Charlotte, se não me engano, e só que ela já é comprometida com um outro rapaz chamado Albert, que também é amigo desse Werther, e aí ele vai se apaixonando, vai trocando cartas com essa moça, mas ela já era designada para esse Albert, e ele vai, então, em função de não poder desfrutar desse amor típico do romantismo, ele acaba bolando um desfecho que é pedir para o Albert, que é o noivo dessa moça, a arma dele, alegando que ele faria uma viagem para poder se proteger, e aí ele vai e tira a própria vida. E o caso todo aqui é que esse romance, em função da intensidade emocional dele, gerou uma série de suicídios nos jovens da Europa, principalmente da Alemanha. Então a gente chamou atenção em função disso, em função da relação com o tema, mas também para a gente pensar na repercussão dos nossos livros, das GESCONs, ectópicas nesse caso, da repercussão que muitas vezes no passado, inclusive, nós podemos ter escrito, elaborado alguma obra nesse sentido. Esse livro chegou a ser proibido em alguns países em função dessa onda de suicídios que ele causou. A gente até comentou aqui, acho que na taxologia, né? O número 5, o autocídio contagiante. A obra escrita desencadeadora de suicídios em massa. O contágio psicossomático, a falta de autocrítica. Então foi mais ou menos nesse sentido. Obrigado. Pedro, aqui na fatologia, na linha 7, reações de aniversário. O que são reações de aniversário? Eu não entendi. As reações de aniversário, quando você estuda esse tema, suicídio, eles comentam bastante essa expressão, que é o quê? Quando há uma data específica, uma data triste de alguma pessoa, por exemplo, a dessoma da esposa, a dessoma do filho, algum trauma que aconteceu, quando vai completar o aniversário daquele trauma, às vezes a pessoa se suicida em função da lembrança, da evocação, de tudo aquilo que aquela data causou. Então, por exemplo, os médicos normalmente ficam mais atentos quando sabem que vai vencer ali um ano, vai completar um ano de algum trauma mais sério para as pessoas mais suscetíveis. Escuta, existe um outro aspecto aí mais sério que eu tenho observado também. Nas personalidades consecutivas que tiveram suicídio anterior, eu fico de olho na pessoa quando chega aquele período etário. Até agora todos se salvaram. Todo mundo que eu examinei. Agora, às vezes, dá uma pequena crise. Mas a crise, às vezes, pode ser tida até como crise de crescimento. É como se fosse um refluxo. Agora, a hora que daquelas emoções. passa um gargalo. Isso eu já observei também na vida da pessoa. Eu pensei nisso, eu botei aqui a paragenética carregada nesse sentido. Então tem um trauma, um estigma do passado, que aquilo às vezes na mesma época... Eu já vi vários casos e o processo o estigma etário é um fato. Às vezes existe. Normalmente agora, naquela idade... dos meus que eu examinei, nunca houve um segundo suicídio. Que a pessoa já está muito na questão dessas personalidades consecutivas, elas já estão muito trabalhadas, experientes. etc. Agora aqui, pergunta. Interessante. Bom, temos acompanhado esses dias os conflitos na Líbia, no Egito, em toda a região, as manifestações, muito das seitas envolvidas por detrás disso, principalmente e unicamente o Islã. Minha pergunta: o autossuicídio religioso poderia ser qualificado como hiper-mega autocídio? Em caso de guerra, o soldado pratica o autocídio? A autocorrupção, autoassédio leva ao autocídio? Se querendo, eu repito todas as perguntas. A primeira, então, por favor. Então, a pergunta aqui. O autocídio religioso poderia ser qualificado como hiper-mega autocídio? Eu acho que sim. A gente até colocou aqui o exemplo do mega autocídio, né? Que é o suicídio místico, de base mística. Então, normalmente já tem aquela perda da individualidade em função de um grupo, de uma causa, normalmente anticosmoética, egocêntrica,
se a gente considerar o grupo como sendo um processo egocêntrico. E a gente colocou aqui o ataque justamente kamikaze, terrorista, às Torres Gêmeas lá em Nova York, de 11 de setembro. Então, é um caso que a gente poderia enquadrar da mesma forma. Agora, a outra pergunta. Em caso de guerra, o soldado pratica o autocídio? De certa forma, ele caminha para uma condição de risco, vamos dizer, riscomania, né? Riscofilia. Ele está ali consciente ou inconscientemente, ele está... Principalmente o voluntário. Aquele que se alista voluntariamente. Então, o mercenário. Ele pode responder por isso, entre aspas, extrafisicamente, nessa terceira, condição. A autocorrupção, autoassédio, leva ao suicídio? Pode levar, né? Dependendo do grau, do nível, da vertente, do tema. Não é só isso, ele é suicidado. Exatamente. Ele evoca os assediadores. Pela possessão. Agora, para você, poderia o senhor explicar mais a respeito de segunda dessoma? A segunda dessoma, vamos falar, a primeira dessoma é justamente o descarte do corpo humano. Quando há esse descarte, o psicossoma, que é o corpo, que é uma cópia desse corpo humano, ele fica envolto ainda por resquícios energéticos do holochakra, que é esse corpo energético que anima o corpo físico. Então, a segunda dessoma é quando, em função de um processo de aumento da lucidez, normalmente extrafísica, há o descarte desses resquícios energéticos do energossoma ou holochakra. E que, normalmente, acho que não dá para generalizar, mas os suicidas tendem a não passar pela segunda dessoma com facilidade, né? Conheci uma prostituta uma vez, se prostituía para cursar medicina. Como fica esse tipo de prática contraditória na ficha evolutiva? A primeira coisa aí é que os meios o problema não da justificam prostituição os fins, né? fica sempre lá, o estigma da história. Agora, isso aí é uma boa desculpa que a mulher arranja para se prostituir. Exatamente. Eu já vi tudo quanto é desculpa para entrar na prostituição. Já vi um monte. Não justifica, né? Os meios não justificam os fins. Outra, se as consciências não podem prever o futuro, as precognições existem devido ao fato de elas serem premeditadas e captadas por telepatia e as previsões de longo prazo. E as previsões de longo prazo? Olha, as consciências, às vezes, podem prever o futuro bem exatamente, porque elas vêm de cima. Então, o processo é outro. É igualzinho aquilo que eu sempre mostro, a realidade. Vem um trem que está entrando aqui no túnel e tem outro trem que está entrando de lá. O cara está de avião, ele olha e vê, vai haver um acidente, porque nesse túnel não tem duas linhas, só uma. Então é lógico, ele previu, daqui a tanto tempo vai acontecer isso. Entende? Então, extrafisicamente, se a pessoa está sobrepairando o processo humano, ela pode prever uma opção de coisa. Isso aí é muito mais fácil. Outra coisa, analisando ou fazendo abordagem aos fatos e parafatos a partir do psicossoma direto, a pessoa, a consciência, tem mais chance de acertar nas análises, nas hermenêuticas, na exegética do trabalho dela. Agora, as precognições existem devido ao fato de elas serem premeditadas e captadas por telepatia? Às vezes, mas aí tem muita coisa que a gente precisa ver. Às vezes o processo é somente de inspiração de amparador. As previsões também de longo prazo, às vezes, tudo é previsão de amparador. Existe isso tudo. É um processo de inspiração. Agora aqui, estou respondendo às provas gerais da conscienciologia como exercício mental somático, autoavaliação e meio de estudo. E fiquei com uma dúvida a respeito de uma questão da prova de 2009. Você já estava lá? Quem é que estava? Você. Então, aguenta aí. Questão 53, interassistenciologia. Em qual atividade evolutiva a seguir se inicia a condição de mini-peça interassistencial básica? Epicentro consciencial, ou fiexista, projetor consciente ou tenepsista? O gabarito informa que a condição de mini-peça se inicia
quando a consciência se torna ofiexista. Não entendi. Essa condição básica não se inicia na TENEPS? Aí pode falar, uma boa coisa é o microfone, né? Pedro. Ó, que tem um verbete que fala sobre isso, né? Eu não sou fiexista, então realmente eu não tenho teática para falar. Mas o que a gente vê é que TENEPS, a TENEPS e TENEPS, não é verdade? Então, assim, o fato da pessoa ter se tornado um tenepsista não necessariamente significa que atende todos os pré-requisitos para já estar numa condição de mini peça do maxi-mecanismo. Pode ter tenepsista que sim, a pessoa já é um desperto, a pessoa já tem uma série de qualificações conscienciais e interassistenciais que levem a isso. Mas a grande maioria, né, de primeiro curso intermissivo, ainda claudicando, não é bem o caso. Mas maiores informações pode consultar o professor Walter. Não pode consultar a enciclopédia que tem a pergunta e a resposta. Mas ele já viu, né? Já viu aí a resposta, já viu a pergunta, tudo. Agora, o que eu vejo é o seguinte, nessa questão aí, aqui, ó, em qual atividade evolutiva se inicia a mini peça interassistencial básica? A básica aqui que ele está falando, aí no caso que vocês perguntaram, é uma coisa grande, vamos dizer, profissional, não é amador. Agora, ó, eu vou falar um negócio que mexe com isso aqui, que é justamente isso. Talvez isso vai esclarecer a você e a ele. Eu acabei de escrever um verbete essa madrugada que diz respeito a energossomatologia, parapercepciologia, interassistenciologia, teaticologia, voliciologia, megaeuforizaciologia, tenepsologia, ofiexologia, autodespertologia, homeostaticologia, cosmoeticologia, ortopensenologia e megatraforologia. Chega? Agora, o que é? Isso aí eu dei para vocês a interdisciplinologia da história, para vocês terem uma ideia do alcance que é. O problema é o seguinte, o verbete é um dos de título mais simples que eu já escrevi. EV tríplice. Tríplice, se vocês quiserem, EV triplo, mas triplo é feio, é tríplice. Tríplice, agora eu vou ler para vocês. Ele é dentro da energossomatologia, que foi o primeiro que eu falei lá. Então, eu vou ler para vocês o que é que está em tese a definição. O EV tríplice é a instalação energética espontânea, ao mesmo tempo, sem grandes altos esforços da vontade determinada, ao modo de reação básica do dia a dia, ou de cada momento, em qualquer local, do estado vibracional, do arco voltaico crânio-chacral e da auto-mega-euforização conjugadas por parte da consciência lúcida, intermissivista, veterana. Aí já deve estar perto da mega, né, da mini peça do maxi mecanismo. Mas vocês estão entendendo? Então, o tríplice, que tudo isso é vibração, é um estado vibracional. É o estado vibracional, o arco voltaico e a auto-mega-euforização. Isso pode ser com a pessoa, pode ser de fora, pode ser para o ambiente, pode ser para encapsulamento. Agora, esse seria o EV composto, o EV ampliado, o estado vibracional conjugado. O contrário seria o EV ordinário, o EV vulgar, ou comum, o estado vibracional simples. Agora, ele está dentro das percepções extrasensoriais, com a holomaturescência da energossomaticidade autodefensiva interassistencial. Agora, esse é aquelas coisas novas que eu falei para vocês, que eu ia começar a dissecar os detalhes. Eu estou cumprindo o que eu prometi. Esse aí é um, mas eu só poderia falar nisso depois de já ter falado muito sobre a euforização. Hoje vocês já estão entendendo tudo, já estão sabendo o arco voltaico, tudo. Entende? Agora,
EV-TRIPS é o que interessa para todos vocês. Vocês já estão nesse nível. De modo que sempre tem algum desafio à frente. Vamos entender para ver o que é que você passa. Vamos trabalhar com isso. Né? Quem é que está com o microfone aí? Eu queria fazer uma pergunta. Pode falar. Pedro, cheguei atrasada, não sei se alguém perguntou. Atrasada não, retardatária. É a mesma coisa. Eu queria saber qual é a relação dos patopensenes e egopensenes com o tema, com o verbete. Os patopensenes, não, desculpa. Os egopensenes e os monopensenes. Os patopensenes é óbvio. Tá. Os egopensenes, a pessoa que está pensando em se suicidar, essa ideação suicida, a gente poderia classificar essa pensenidade ou esses pensenes tanto na forma patológica, mas principalmente também nessa condição egoística ou egocêntrica. Então ele está voltado muito para ele, o que ele vai fazer, autocentrado, esquece um pouco do contexto social para predominar, haver a predominância dessa condição. Então, quando ele vai planejar, se for o caso, o processo do suicídio, tudo isso é voltado mais para a condição dele. Então, por isso a egopensenidade. Entendi. E a minha segunda dúvida, você fala aqui em fatologia, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ª linha, você fala no tema tabu. O tema tabu seria o tema suicídio, isso, que é um tabu para ser trabalhado, discutido, isso, tratado. Exatamente, é um tema difícil de ser abordado normalmente pelas pessoas. Quando tem um caso potencial de suicídio, as pessoas têm dificuldade de enfrentar esse assunto, se for na família, principalmente se for uma criança, então é um assunto que ele vai tendo camadas em termos de dificuldade de se enfrentar. Beleza, obrigada. Pedro, queria fazer um comentário e uma pergunta. O comentário seria se ocorreu a você de analisar, por exemplo, a questão do suicídio segundo cultura, segundo problemas sociais. Porque, claro, vê-se que cada país tem um contexto diferente. No Japão tem o suicídio da honra. Isso. E também tem a questão de um altíssimo índice de suicídio em jovens, como tem também na Finlândia, que é um país que tem, supostamente, um nível social e uma condição de vida muito boa. Então, queria saber se você pensou em incluir isso e quais foram as suas ponderações. E queria te perguntar, em fatologia, você coloca a minimorexis. Gostaria que você comentasse, por favor. Começando pela segunda, a minimorex, eu pensei nos casos em que a pessoa é salva de suicídio. Então, ela pode ter tido a tentativa e alguma pessoa chega, às vezes inadvertidamente, às vezes de caso dispensado, e consegue salvar essa pessoa, então ela acaba tendo um tempo a mais de vida. Outra abordagem seria a pessoa que estava, o professor Walter até já comentou um caso que estava pensando, estava naquela aura de fazer, e às vezes a pessoa chega e consegue abortar essa condição. E na pergunta anterior, com relação ao processo social, eu procurei colocar aqui um pouco da classificação proposta pelo Durkheim, que é o autocídio altruístico, anômico e egoístico. Essas definições são dele. Mas não abordei muito em função de ser um tema muito, vamos dizer, abrangente, e eu fiquei tentando ficar um pouco mais vamos dizer assim, nesse foco que eu acabei dando. Mas com relação a isso, eu estava conversando com a Cris aqui, com a Cristiane, e ela estava lendo o livro Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, que é um clássico. E lá ele comenta que ele passou pela condição de ser, vamos dizer, de estar num campo de concentração, e lá eles usavam a expressão ir para o fio. O que significa isso? A pessoa que não queria mais, não suportava mais aquelas condições, ia e tocava na cerca elétrica, eletrificada, para justamente produzir um suicídio, saindo ou fugindo daquelas condições, como você comentou, o processo da guerra, da tortura. Então, eu até trouxe aqui o trecho que ele comenta assim: na primeira noite em Auschwitz, fiz para mim mesmo a promessa de não ir para o fio. Então, era o método usual do suicídio, tocar o arame farpado em alta tensão.
Então, a gente vê que nessas condições críticas, muitas vezes, é uma saída que alguns acabam optando por elas. Ok? Não sei se eu atendi. E relacionado um pouquinho a essa pergunta da Nancy, como fica o caso aconteceu há um mês atrás, e a gente citou isso em outra tertúlia, de pessoas que tentam o suicídio e não morrem. O caso dessa mulher, ela se jogou do 23º andar, caiu em cima de um táxi e não morreu. Como é que fica isso? É a frustração do mesmo jeito, né? Então, ela tentou. E aí eu estava estudando, inclusive, essa condição. É bem diferente a epidemiologia das tentativas e das execuções de fato, do suicídio que realmente é levado a cabo. As tentativas são mais comuns em mulheres. Normalmente, elas utilizam o envenenamento e elas não estão sozinhas. Elas, como se fosse mais para chamar atenção e, justamente por isso, elas não morrem. Normalmente, tem pessoas perto. E é mais comum em jovens também, abaixo dos 35 anos. O suicídio, de fato, é mais comum em homens, de 3 a 4 vezes mais comum. O homem que vai se suicidar, ele consegue, porque ele normalmente usa arma de fogo, então a chance de você conseguir salvar, ela é bem menor. E normalmente são pacientes mais velhos, acima de 65 anos, com alguma comorbidade. Normalmente tem uma doença crônica, incurável, e às vezes usa droga ou álcool. Às vezes leva a mulher junto. Exatamente. E aí pode ter essa condição do... O Cuesta, ele fez isso. Matou a mulher e depois se suicidou. Então isso às vezes acontece, é mais comum em pacientes do sexo masculino. A minha dúvida, no caso, quer dizer, é saber o que você acha, nesse caso específico, a probabilidade de alguém ficar vivo se jogando do 23º andar é mínima. Entra naquilo que eu falei de minimorex. De alguma forma, vamos dizer, o amparador estava de plantão, ela não era a hora dela ainda, alguma coisa sincronicamente aconteceu para ela... Apesar de toda a patologia, de repente a ficha evolutiva dela... permitiu que ela tivesse essa minimorese. No meu programa de rádio Ondas de Luz, isso é 1950, faz só 60 anos, eu levava esses casos que apareciam no jornal. Um dos que aconteceram, que deram mais repercussão, foi de uma mulher que se atirou da janela do 10º andar e bateu num toldo e saiu andando. Aí o povo falou, não, ela desceu mais rápido. Sem graça. Não aconteceu nada com ela. Agora, apareceu isso no jornal naquela época, eu levei para a rádio, mas deu uma repercussão enorme. Então, todo mundo queria chegar perto para pôr a mão no ombro da mulher. Isso que é corpo fechado, né? Isso é que é corpo fechado. Mas ela bateu num toldo, escorregou e saiu andando. Não, esse caso dessa mulher foi incrível, porque foi o 23º andar, ela caiu em cima do táxi, ela não saiu andando, mas ela saiu consciente, falando foi pro hospital, os médicos e... Agora você vê que a coisa poderia ser pior, que às vezes acontece. Também já foi comentado aqui da pessoa que se joga e cai em cima de alguém lá. Então, ela, sem querer, ela acaba promovendo um homicídio. Tem a situação que é o extremo oposto, né? A pessoa que não é suicida, por exemplo, o cara que está andando de bicicleta, já essa história está no jornal, ele caiu e pum, bateu a cabeça, traumatismo craniano e morreu. Agora, em compensação, existe aquele outro, igual aquele lá da Prado Júnior, que se atirou lá de cima do andar dele, parece que era mais de 10 andares, etc. E tinha uma pessoa andando na Prado Júnior, morreu junto com ele. Ele foi, então, suicida e homicida, na hora. Agravante total. Isso aí é que é assédio brabo, sério. Isso foi na Prado Júnior. De grupo, né? Pegou mais de um. Os dois morreram lá na hora. Não é fácil. Agora, só um comentário aqui em cima dessa tua questão, que é assim, no livro lá do Viktor Frankl, né, pela experiência que ele passa lá no campo de concentração, ele comenta que os colegas que tentaram suicídio e que não conseguiram, depois, com o tempo, eles se sentem aliviados por não terem conseguido
e entendem que o momento que passou realmente foi um momento de muito desespero e que eles ficam muito felizes deles não terem conseguido se suicidar. Então, você vê que realmente é um momento assim, o ápice de uma autodesorganização mental e emocional, e que as pessoas que sobrevivem, pelo menos no contexto lá, né, do campo de concentração, todas estavam felizes por terem sobrevivido. Faz a gente pensar, né? Professor, aqui, ó. Há muitos anos atrás, você pediu para que ajudasse a procurar alguma matéria, alguma coisa a respeito de suicídio ainda no ventre materno. O senhor conseguiu, professor? Não, a gente estudou alguma coisa, mas não tem assim muita... O universo é muito pequeno ainda para a gente falar. Precisa de estudar mais. Agora, essas coisas existem. Tem muito camarada que vem para ressomar. Chega, ele consegue ficar mesmo no processo sabe, lá uterino, como feto, ele consegue ver alguma coisa, eles às vezes pegam algum processo vamos dizer assim, de ojeriza, de raiva, de rancor, com referência ao processo da mãe, dá uma eclâmpsia e ele dá um natimorto. Às vezes a mãe vai junto. Às vezes até a mãe vai embora. Então ele mata ele mesmo e a mãe. Agora, há casos desses que eu sei, que eu conversei com consciente sobre isso. Seria no sentido... Mas agora o universo é muito pequeno, a gente teria que estudar mais para ver como é que funciona isso, quais são os fatores. Por exemplo, uma terceira consciência, uma quarta consciência que tenha dentro do contexto, eu não sei. Às vezes, quando é gemelar, né, na gemelaridade... Isso. Não, gemelar é diferente. Agora, o problema é quando é um só. E com a mãe. Agora, o que eu vejo é o seguinte, os que eu tive examinando, a maioria, o feto é homem. Entendi. Entende? A mãe é sempre fêmea. Isso eu não preciso falar. Mas o feto é homem, nesse caso. Isso aí é estranho, a gente pensar nisso. Seria uma tentativa de acerto e a conscientização quando já estava para nascer e não querer? Seria mais ou menos isso? Não está querendo, que está contra. Arrependimento de ter... Tem gente que é muito a favor de ressomar, e tem muita gente contra. Então tem aquela pessoa, por exemplo, que às vezes ela quer ressomar no lugar do outro. Então ele entrou no lugar dele. Então esse já começa o autoassédio, o heteroassédio, já no útero. Barriga. Aí mexe com a mãe. Se o pai, por exemplo, predispõe, então aí piora tudo. O ambiente é terrível mesmo. Obrigada. Essas coisas todas existem. Tem que pensar muito. Aqui perguntar para o Pedro, já foi até citado alguma coisa aqui pela Nancy, esses países de alto padrão de vida, acho que acontece com o Japão, países nórdicos, que as pessoas se suicidam numa proporção maior. Qual seria a causa? Não sei se você chegou a pesquisar isso. Eu andei estudando, o próprio Durkheim afirma que tanto na depressão econômica como na progressão, quer dizer, naqueles países, naquelas fases em que há uma prosperidade muito grande, o índice de suicídios aumenta. Então, isso ele considera, argumenta lá longamente, mas ele considera que é em função da mudança do status quo. Por um lado, a pessoa não consegue lidar com isso que eu chamei aqui de déclassement, né, com o nível de renda mais baixo, a falta de perspectiva, ela perde ali as esperanças e acaba isso conjuminando para quem tem predisposição para o suicídio. E, por outro lado, a mesma coisa, a pessoa que enriquece muito, tem muita fartura, muita possibilidade, ele começa a ver que tudo depende só da vontade dele, e isso tende a diminuir o freio natural, e a pessoa que tem predisposição começa a ficar mais, vamos dizer assim, ela quer cada vez mais, ela não tem esse freio, não tem limite, e se tem na personalidade dela essa tendência de querer cada vez mais, muitas vezes ela também envereda pelo suicídio. Então, o que ele argumenta é que essa mudança de status, essa novidade que não foi preparada previamente, então ele coloca o antagonismo de meios, a pessoa que vivia dentro de um meio e passa a viver dentro de outras condições, mas que não foi preparada para isso,
E isso é o principal fator predisponente ao Agora, suicídio. Durkheim é um dos papas da sociologia básica. Se ele tivesse vivo, eu ia conversar com ele e ia mostrar, tem uma hipótese muito mais séria nisso tudo aí. Que isso já foi falado, eu vi também esse processo de parapsiquismo. O caso é o seguinte, o cara era feudalista e como feudo, a situação dele, tinha feudo, aquela coisa toda. Você sabe que no feudalismo a pessoa nascia e ela morria do jeito que ela nasceu. Se nasceu pobre, termina pobre. Se nasceu rico, vai ser rico. A monarquia, muita coisa foi assim, mas a coisa mais séria era o feudo. Agora, o que você passa? Aquele cara abusou do processo do feudo. Então ele vem e fica na galera, na massa humana. Na plebe. Na hora que chega nessa pobreza e ele vê que não consegue, ele vê que está acontecendo com ele aquilo que ele fez acontecer com os outros. Aí é que tem a ideia de suicídio. Eu não quero essa vida. Então, é a vida que ele deu para as vítimas. Está entendendo? E aí isso aí, se o Durkheim estivesse vivo, eu ia esclarecer muita coisa para ele. Então, para estudar sociologia, a gente tem que levar muito a sério a Seriex. E é interessante Seriexologia, para entender isso, senão não vai não. E é uma boa, porque a tentativa dele, e ele conseguiu vamos dizer, muita coisa nesse sentido, mas as críticas que se fazem é que ele tentou tirar todo o processo individual e colocou muita força no processo social que realmente acontece. Mas justamente essa abordagem é mais da própria pessoa. Ela com ela íntimo também. A gente não pode esquecer nunca a tendência da consciência. Exatamente. As retrotendências. Agora, pensa bem nisso. Para mim, uma das piores coisas do feudalismo da monarquia era isso. O cara nasceu daquele jeito, tem que morrer. Por isso que eles admitiam a escravidão. Nasceu escravo, vai ficar escravo. Aí os nossos amigos da África via, ele aí escravo e acabou. O negócio mais sério era na África. Eles mesmos que fizeram a escravidão dos irmãos. E mandavam tudo para cá, para vários lugares, etc. Tal. Essa abordagem é bem interessante. Agora, isso aí é sério. O problema da frustração posterior. Tem a ver também, professor, com a Índia, com as castas, que lá que eles falam, nasceu desse jeito e vai morrer assim? Mas aí, no caso, o processo é esse. A vida inteira a pessoa nasceu daquele jeito, tem que morrer daquele jeito. Ela aceita isso. É terrível. É uma das piores coisas antidemocráticas que a humanidade já praticou. E durante, milênios. É horrível. Agora aqui, como fica o corpo na ressoma? Se a pessoa cometeu um autocídio em vida anterior, pode ter atenuante se a pessoa tem um corpo perfeito? Sim, dependendo do caso, cada caso de suicídio deve ser analisado per si, de per si. Existem agravantes e atenuantes. Nesse caso de atenuantes, eu acho que não há por que a pessoa não ter um soma perfeito. Agora, o que eu tenho notado dentro do processo das personalidades aí, aquilo que eu estava falando, é que a pessoa, ela corrige certos defeitos que haviam, mas aquilo que ela abusou, ela vem com menos. Então, por exemplo, se não usou bem o corpo durante o período que ela conseguiu viver, ela vem com o corpo mirrado, raquítico, frágil, fraco, débil. Isso é um fato. Eu já vi vários casos bem evidentes. Agora, o processo não é só o suicídio em si. É o problema de, durante o período da vida, a pessoa não usou bem aquilo. Seriam os excessos, essa condição, a própria prostituição que foi comentada. Não usou bem. Agora, veja, ela não usou bem, porque o suicídio é a falta de uso bem geral, né? É por atacado. Mas, às vezes, o negócio vem durante a vida. Então, isso tudo repercute muito depois. Agora, é muito engraçado que já houve casos que eu sabia da vinda da pessoa e falei assim, ele vai ter um corpo assim, 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 assim. E a pessoa notou. E confirmou depois. Foi confirmar, mas eu falei assim, espera lá pelos 10 anos. Para a gente ver, porque a gente nunca sabe, né? O negócio é caminhar mais. Que o corpo está mudando. Agora foi batatófilo. Negócio em cima do lance. Entende? Valdo, e essas correções, elas são feitas no curso intermissivo? A pessoa não, ela já vem devido ao processo que age na paragenética e do holossoma da pessoa que nasce.
Parece que aquilo já vinha, aquele negócio. Então, aquilo dá um embate, um conflito com o processo da genética, o corpo da mãe, alguma coisa que tem. Entende? E outra coisa muito séria. Às vezes o renascimento foi feito logo, quando a pessoa tem algum mérito, e já foi colocado numa genética daquele jeito. Então aí o negócio não tem saída, não há outra solução. Tem que enfrentar, entende? Por isso que eu chamo esse negócio de causa e efeito, processo de destino, sabe como que é? Lei de reação e ação, tudo isso é matemático, não precisa seguir não que a coisa age pela energia dentro do holossoma da pessoa. Agora aqui, olha aqui, ó. Poderia aprofundar a teoria do holossoma? Olha, eu não tinha lido aqui o negócio, chegou agora. O processo todo é o seguinte, o holossoma é o conjunto dos veículos de manifestação da pessoa. Então, cada um tem um processo de se manifestar. Nós, humanos, temos 4 veículos básicos pelas nossas abordagens. Agora, uma consciência, ou seja, o espírito desencarnado lá, ele só tem 2 veículos básicos. Agora, nessa questão, nós temos que ver o seguinte, há pessoas que se preocupam já e têm noção do que seja o holossoma. A maioria nem pensa nisso. A maioria das pessoas, que são muito crosta a crosta ou terra a terra, a pessoa acha que ela é o corpo humano. Então isso aí é uma tolice enorme, mostra um desconhecimento crasso do problema do holossoma. Agora, Valdo, foi com esse objetivo que eu coloquei aqui na página 9 essa etiologia. Ou seja, a pessoa que não tem conhecimento justamente do holossoma, que acaba, seja pelo viés emocional, energético, intelectual, produzindo metaforicamente um suicídio. Agora, seria bom a pessoa ler os nossos livros, o que é o holossoma, com mais calma. 700 experimentos tem sessões. Né? Pedro. Agora, para você, o senhor é a favor da eutanásia? Qual o problema de aliviar uma pessoa de viver num corpo sofrível e irrecuperável? Eu sou a favor da eutanásia nesses casos que sejam bem documentados, bem encaminhados, com uma junta médica, porque eu vejo que tem benefícios para o doente e para a medicina de modo geral. Quando você mantém artificialmente a vida de uma pessoa que tem uma doença crônica, incurável, por exemplo, na UTI, um dos efeitos deletérios é a possibilidade de você ter ali como é que eu vou chamar assim, germes, bactérias que são selecionados, que é a palavra que eu queria lembrar, selecionados em função desse paciente estar com respirador, por exemplo, e estar tomando doses de antibiótico para manter artificialmente a vida dessa pessoa, e essa mesma bactéria fatalmente no futuro vai pegar em outros doentes e vai acabar aniquilando. Então tem o custo da medicina, tem um processo microbiológico, tem uma série de consequências a manutenção artificial. É o iatrismo que chama isso. A iatrogenia, exatamente. Iatrogenia. Agora aqui outra. A respeito da sincronicidade do tema, semana passada peguei um pedido de TENEP de suicídio e vi 2 filmes, Doutor Morte com Al Pacino e um seriado, que falam de suicídio. E ontem vi o mais forte dos filmes, um caso real, tipo documentário, de nome Garoto Interrompido, que conta, garota, né, não? Garota. Garota. Com a Angeline Jolie. Garota Interrompida, que conta um caso de uma garota que desde os 5 anos de idade falava em se matar e conseguiu aos 15 anos. Seu tio tinha se matado aos 25 anos. Na hora, uma das hipóteses que pensei era ser o garoto a ressoma do tio, pois o tio havia dessomado em 1971 e o menino nascido em 1990. Pergunto para o senhor ou o professor Pedro, se já viram esse filme, pois é marcante a determinação do garoto e do tio em se matarem sem motivo aparente. Um filme que faz reflexões. Eu não vi o filme. Eu já vi. É uma possibilidade que é naturalmente aventada quando você vê, mas não dá para afirmar categoricamente. Desculpa. Parece que a ideia de suicídio pressupõe autoconsciência,
Quando a consciência está num ponto que reconhece a si própria, a sua individualidade e tal. Mas será que já foi visto estudar algum caso de suicídio animal? Você sabe de algum caso assim? Só para você estudar como é que isso funciona. Não. Eu não sei assim de suicídio, mas o que a gente sabe é que, por exemplo, tem casos de animais que ficam numa situação tão estressante, num nível de estresse tão alto, que eles começam a se automutilar. Papagaios, né? Perfeito. Aí poderia ser explicado por Até estresse. você morrer, né? Mas, por exemplo, tem um caso assim, às vezes, de um cão que era muito afeiçoado ao seu dono, o dono morreu. Ah, sim, nesse E o cão parece, por opção, não sei se é depressão, vai para um canto e simplesmente deixa de beber, deixa de comer e morre. Poderíamos considerar isso um suicídio animal? Porque aí, dentro da conscienciologia, você abre o leque, não é só o humano. Não é? Tem uma situação que saiu na Veja, acho que foi semana passada, que mostrava alguns ratos, que quando o líder ele se matava ou ele morria, os que estavam junto com ele acompanhavam a morte, então se jogavam de cima. Eu vou ver se eu acho essa revista. Eu li isso semana passada. Exatamente. Fica bem interessante. Agora, expandir. Wagner, Bem interessante. surgiu também aí recentemente um artigo, se eu não me engano, é da Ciência Hoje, que eles estão questionando se existe realmente o suicídio animal ou se existe algum processo bioquímico no animal e até emocional que leva ao processo depressivo e a partir daí o animal morra. Porque eles consideram o suicídio como um ato com a vontade, certo? Com o princípio da volição, que é ausente no animal. Agora, se existem esses fatos no animal, poderia ser uma coparticipação em vários casos humanos também, porque existem instintos e a bioquímica... Isso. Agora, claro que tem que ser aprofundado isso para a gente entender melhor. Esse caso aí que ele estava falando, que os animais seguiram, aquilo ali não quer dizer que ele queria suicidar, não. Às vezes é o processo do imprinting. A imitação. Vocês falaram isso aí também? Porque é o imprinting. O processo todo é esse. Agora, o animal não raciocinou nisso. Ele está seguindo o instinto dele. Se o chefe chegou, vamos com ele. Baldo, assim funciona. Por isso que é que os homens falam, não. Pois é. É o caso das abelhas também, né? Quando a rainha morre, as abelhas saem suicidando, no caso, picando, né? A picada da abelha é a morte dela. Agora aqui. Na página 8, OMS, última linha. Corrigir frustras por frustradas. Olha, você que sabe que tanto uma coisa como outra existe. Para mim é semântica. Aí não... É semântica, isso não vai mudar. Agora, na página 5, fatologia, linha 3, você poderia elucidar a autoinsatisfação paroxística? Sim, aqui são essa série de autos que eu coloquei aqui é justamente para dar as vertentes do suicídio e normalmente a pessoa que se suicida ela está vivenciando essa insatisfação paroxística. Significa o quê? Num máximo, assim, num surto de uma vez repentinamente. Então seria o ato que demonstra essa autoinsatisfação, é o desfecho da autoinsatisfação, seria justamente o suicídio. Então está nesse sentido de ser como se fosse um sinônimo. Pedro, só uma questão. Tem aquele filme Feitiço do Tempo, que eu acho que ele é bem interessante, aquela fase que ele começa a se matar várias vezes e acorda da mesma forma. E a pessoa, ele só se endireita depois que ele abre mão do orgulho, da vaidade, do egoísmo dele, né? Então, uma sugestão para ilustrar o verbete. Para filmografia, né? Ok. Só para corrigir aqui, tem realmente o documentário Garoto Interrompido. O pessoal aqui checou. Além do filme Garota, tem o documentário de um garoto que suicidou. Então tem os dois. Tem os dois, Eu não vi, não sei de nada. Para todos os... Eu vi o Garota. Quer dizer que é muita gente que foi interrompido aí nessa... Agora aqui outra para você. Na Crescendologia, página 7. Poderia ampliar o crescendo nosológico, autocídio, autoilusão? Poderia ser paradoxo o homicídio como sendo, antes de tudo, autocídio? Sim, a ideia aqui foi justamente colocar a autoilusão como sendo uma frustração do ponto de vista extrafísico, a recém-consciência chegar na dimensão extrafísica e perceber que aquele intento dela não teve o desfecho que ela pretendia. Então, essa foi a nossa intenção aqui, essa foi a nossa intenção. E a segunda pergunta, por favor? Poderia ser paradoxo o homicídio como sendo, antes de tudo, o autocídio?
sei se chega a ser um paradoxo. Você sabe, né? essa aí sempre pergunta assim, sabe quem é? É a Cris Nievas. Ela sempre pergunta uma coisa a mais ali, como é que é. Acrescentar. Não, é um homicídio. A pesquisa dela. Mas a definição normalmente é hétero, né? Agora, outra. No caso do suicídio feito pelos japoneses, o suicídio por honra, poderia esclarecer melhor esse caso? Sim, esse caso a gente abordou aqui no número 1 aqui da taxologia também. Autocídio altruístico, entre aspas, esse é altruístico, né? O suposto benefício da morte em prol da sociedade, o auto-engano dos kamikazes, que é esse caso aí, o autocídio na condição de pseudo-dever social e a redução da individualidade, que é isso que acontece. Então, em função da causa, no caso da guerra, em função de ter uma diminuição do eu individual, que eles consideram assim, para uma majoração do eu social, então a pessoa perde a individualidade em função de uma causa comum. E aí, em função disso, é que eles adotam esse suicídio pela honra. Então, tem determinadas culturas em que isso é mais, vamos dizer assim, permissivo, como é o caso da cultura japonesa, em que a honra é muito valorizada. Então, se há alguma falta nesse sentido, então a pessoa foi, acho que se não me engano na bibliografia tem um exemplo desse, a pessoa foi surpreendida num ato corrupto, num ato antiético, anticosmoético. Então, aquela vergonha, aquela sensação, ela é suficiente para que a pessoa cometa, então, o suicídio. O número 7 da... Há um caso histórico aí, que às vezes valeria a pena a gente lembrar aqui. Parece que isso aconteceu na China. O caso é o seguinte, as casas todas que eles viviam dentro do processo lá, do rincão deles, tudo isso, tinha árvores na frente, que é aquele costume de ter na porta uma árvore grande. Então, o que se passa? O cara estava devendo para o outro, não pagou. Aquele que precisava do dinheiro e que não recebeu o dinheiro, ia lá e se enforcava na árvore, na porta do credor que não pagou. Aquele credor não tinha pago porque o outro não tinha pago. Então, o que ele fazia? Ele ia para lá, se enforcava no galho da árvore do outro. E por aí foi feito uma espécie de rede. A coisa foi em série. Suicídio em série. Isso tudo está registrado. Eu li a primeira vez isso no gibi na década de 40, que tinha lá os negócios todos sabe, daqueles, acredite se quiser. Os negócios é seríssimo. Eles tinham até a demonstração da árvore, como é que era, uma depois da outra, a série de árvores. Tudo com forca. Agora, o cara se enforcava. A conta kármica. Tudo um dever do outro. Agora, a hora que o negócio ficou sem dinheiro, houve uma onda de suicídio, tudo baseado nisso. Entende? Agora aqui, no caso de impossibilidade terapêutica do paciente que se encontra moribundo e com sofrimento agudo e mental, por exemplo, o câncer terminal, caberia o autocídio sob o ponto de vista cosmoético? Eutanásia é autocídio? Pela lei brasileira né? Eutanásia pode ser homicídio ou suicídio, dependendo de quem é o ator ali da ação. Então, é o que a gente discutiu antes, tem que entrar na discussão de eutanásia, porque hoje, nos moldes atuais, seria considerado um homicídio ou suicídio. Agora, tem aquele paradoxo da projeciologia, que é o projetor que sai do corpo e tenta justamente promover, juntamente com os amparadores, a partir dos amparadores, a morte desse doente para aliviar. Existe também o processo da própria pessoa, que no Oriente eles já estudaram isso, a morte que é aquele stau, chama geralmente stau, que a pessoa, por exemplo, já sabe que tem que dessomar. Então, eles já falaram, não, ajuda a gente. Então, ele ajuda através do chakra. É só ele pensar no processo de energia, no meio, são os chakras encefálicos. E ele se mata. Agora, o serenão deve ser mais ou menos essa acho que condição. isso tudo é possível. Se chegasse o serenão e falasse para mim, só está na hora, pode ir. Eu sei. Me dá 10 minutos que eu dou jeito. Sem mexer com nada, sem nada. Existe um processo para isso aí. Agora, isso eu estudei quando eu era rapazinho já.
Agora, você acha... Geralmente eles falam vários nomes para isso. Tipo Stal Chakra, que é o que... Eu nunca pude esquecer isso, porque Stal lembra o processo de estalar. É como se estalasse a cabeça, você está entendendo? Rebentou. Aí a pessoa morre. Agora, com o caminhar evolutivo, deve justamente a coisa... Não, caminhar para isso, né? A dessoma totalmente consciente. E cosmoética. Deles. Agora, o problema é o seguinte, eu preciso da gente ter muita certeza, né? Comigo teria que aparecer aqui, eu ver direitinho, com calma, tal. Não pode ser assim, não. Vamos com calma. Pegar uma segunda opinião. O negócio não é fácil, hein? Não, não é o documento. É pedir a law e order. Me mostra aí que você é detetive, deixa aqui. Credenciais. Distintivo. Estrela, é badge. O nome é o badge. Hein? Vai falar? A evolução do outro igual um mosquitinho, né? Não sei lá, você está me sugerindo aí alguma coisa. Outra coisa, psicossoma é transfigurável. Vamos devagar com isso. Uma das provas circunscritas que sou intermissivista é que, apesar de todas as adversidades vividas por mim, eu nunca tentei o autocídio. A forma mais comum de cometer o suicídio é a ingestão de comprimidos? Como eu comentei, depende do gênero, né? As mulheres adotam mais essa condição do envenenamento, normalmente por fármacos, né? Por medicamentos. O sexo masculino é mais por armas de fogo. E os dois, em segundo lugar, é a asfixia, e aí, em terceiro lugar, as mulheres adotam a arma de fogo e o homem o envenenamento. Agora, normalmente, depende muito do meio em que a pessoa tem disponível alguma coisa com esse objetivo. Então, eu estava estudando que no Brasil tem uma cidade do Rio Grande do Sul que é a campeã de suicídios, que se chama Venâncio Aires. E lá tem muita plantação de fumo e eles têm muito acesso a agrotóxico. Então, lá, a principal medida, o meio, é justamente o envenenamento por agrotóxico. Agora, gente, a pergunta que eu vou fazer aqui, ele está falando aqui, é seríssima, é sério. Então, observe. Se eu tenho um pênis pequeno, seria porque eu fiz mau uso em outra Seriex? Pior da história não é isso, né? Tem as hipospádias da vida que você fala. Tem tanto, é isso que eu ia falar, tanta hipospádia. O problema é esse, não. Sabe lá o que é que ele não fez? Às vezes foi até mulher, ninguém sabe. O processo todo é esse. Tem que ir com calma. Isso aí é aquele pedido do Vinícius de Moraes, né? Se a gente vai ter vida na frente, eu posso pedir uma coisa? Eu quero ter um pouquinho maior. Isso é ele. É o macrosoma, né? Com o macropênis. Parece que foi ele, teve também aquele que foi o reitor da Universidade de Brasília, ele também falou isso. Darcy Ribeiro? Darcy Ribeiro. Agora aqui. Existe comunex de autocidas? Como se dá o resgate de tais consciências? Não é bem aqui, ó. Existe o infernão do suicida, que se chama de vale do suicida, aquela coisa. O fumante, o alcoólatra, o usuário de drogas, são autocidas mesmo acreditando que ao fumar e ao beber estão curtindo a vida e acabam morrendo por causa totalmente independente desse ato? Com 5 risco-manias, são autocidas em potencial? Sim, sem dúvida. A gente até abordou isso em algum local aqui no verbete, na maniologia. E lembrar também que naquele filme e no livro Nosso Lar, isso é abordado também. Para surpresa do protagonista, ele é encarado ou recebido extrafisicamente na condição de suicida em função do mau uso do corpo que ele fez, dos excessos que ele cometeu. Né? Pedro, você gostaria de fazer uma parte aqui, o professor Pedro, professor Valdo. Com relação ao fumo, o plantio de fumo, vários dos venenos utilizados na plantação de fumo, desde o tratamento de semente durante a condução da lavoura, eles provocam uma série de reações de depressão. Então, existe alto índice de suicídio, não só para quem planta, mas às vezes para quem colhe. E como são normalmente agricultores familiares, os filhos também ficam expostos a altas doses do veneno.
Então, não é incomum a depressão, de maneira generalizada nessas comunidades, e tampouco o suicídio. Aqui nessa região, como existe muito essa característica, você tem alto índice de suicídio. Eu atendo, às vezes, alguns agricultores, vou visitar, e parte da família, às vezes, mal sai dos quartos, porque se a pessoa, por exemplo, mesmo ela não indo para a lavoura, mas ela lava a roupa do marido, ou do namorado, ou do filho, ela também está exposta a uma concentração alta daquele veneno. Tá? Seria a causa e o efeito. Né? O negócio não é fácil. Queria fazer uma pergunta para o Pedro. Tem um filme que está passando, 127 horas, que o rapaz, ele é riscomaníaco, pratica esporte radical, prende o braço numa pedra e corta o braço. E assim, eu fui assistir o filme e eu vi que ele é tratado como um herói, as pessoas torciam e aplaudiam, sabe? Aí eu queria saber, assim, a tua opinião, Pedro. Como é que é essa coisa de o riscomaníaco ser tratado como um herói? Porque eu achei complicado aquilo, né? E ele continua praticando esporte. Ele perdeu o braço, mas ele continua indo para o cânion. Ele pula nos penhascos assim, sem nada, sabe? Se joga assim. A coisa é muito meio doida. Isso é loucura, assim. né? Isso é loucura. Mas às vezes a oportunidade... ele está sendo tratado como um herói social, entendeu? Então... mas você vê, os esportes, de modo geral, com excesso em que eles são conduzidos e tratados... Inclusive a Fórmula 1, Olimpíada, tudo isso tem um lado do esporte, que as pessoas batem palma, mas... Se você for ver a rigor, é um processo patológico, né? Então, eu acho que entra dentro disso daí. Pedro, oi. Qual seria a melhor postura quando uma pessoa que não é profissional de saúde, mas ouve uma outra ameaçar um suicídio? Vai falar que está pensando em se matar. Como é que você faz numa hora dessa? O ideal é a pessoa tentar se manter calma, não exibir nenhuma reação de espanto, nenhum tipo de preconceito com relação a isso e abordar diretamente o assunto. Conversar coloquialmente o motivo daquilo, o porquê, ponderar se não tem nenhuma outra opção, tentar fazer um acolhimento e firmar com ela, dentro das possibilidades, um encaminhamento para aquilo. O encaminhamento pode ser no sentido de falar juntamente com essa pessoa, com algum responsável. Olha, essa decisão é muito séria, isso que você falou tem consequências não só para você, mas para a sua família. Eu peço que a gente comunique isso, então, para o seu pai, para a sua mãe, para o responsável, para o seu médico, alguma coisa assim. E se a pessoa não quiser, até alguns médicos, na literatura que eu li, vivem um dilema, porque isso quebra a relação médico-paciente, a confidencialidade. Então, o médico tem que decidir, ou a pessoa, né, no caso da sua pergunta, tem que decidir se ela vai colocar a boca no trombone, que vale a pena, porque para evitar um mal maior, às vezes vale a pena você pecar por excesso. E aí você realmente comunicar os responsáveis e, se for o caso, até internar essa pessoa, se houver, principalmente, tentativas anteriores. O principal fator de risco para um suicídio é uma tentativa prévia. Então, quem já teve alguma tentativa, 50% dessas pessoas promovem uma nova tentativa. Então, a pessoa tem que avaliar ali a gravidade do caso e dar um encaminhamento. Porque a maioria, não sei se posso falar a maioria, mas muitas pessoas ficam sem jeito, tratam isso como se fosse um tabu e ficam achando que desenvolver o assunto vai conduzir a pessoa justamente a produzir o suicídio. Isso é um mito. Você tem que abordar o assunto para a pessoa ver a gravidade daquilo. E alguns psiquiatras comentam que a pessoa, quando você aborda o assunto e, vamos dizer assim, sinaliza que esse tipo de pensamento pode ser consequência de uma doença ou de uma intoxicação ou de alguma outra condição, a pessoa tende a ficar aliviada e ela tende vamos dizer assim, aceitar um tratamento médico, psicológico, psiquiátrico, entende? Porque ela acha que aquela ideia, vamos dizer assim, aquela intenção dela, ela é suja, ela não é correta, ela é antiética, então ela sofre muito por isso. Então, ao entender que isso é uma consequência de um processo, às vezes, patológico, né, ela tende a ficar mais aliviada e cede para o tratamento. Sou um recente estudante de projeciologia e minha experiência revelou que estou sendo assediado. Enquanto não desenvolvo o meu parapsiquismo e ainda não consigo instalar o EV, vale a pena fazer pedido de TENEP para o meu desassédio? Olha, o problema é seu, às vezes vale a pena, mas a coisa mais séria é o que você vai fazer para acabar com esse assédio. Se você já sabe que tem, o processo tem que se virar. Primeira coisa, olha o seu autoassédio. O que você está fazendo que provoca
esse heteroassédio? Vamos entender por aí, é a primeira coisa. Agora, TENEPS pode ajudar muito. Outra, já pensei várias vezes em suicídio durante essa vida física, inclusive recentemente. Não sei se não fiz pela covardia ou por muito amparo. Recentemente estive na condição pensênica forte suicídio ou autocídio. Provavelmente não fiz em razão da minha companheira, mesmo sem ela saber dessa minha condição. Espero ter superado esse gargalo e não sei se isso, autocídio, já ocorreu comigo em vidas passadas. Atualmente estou me esforçando para melhorar, sinto que estou sendo muito assistido. Tenho buscado focar meus pensamentos no altruísmo. Como pensar, estudar e escrever sobre esse tema sem entrar no pensamento patológico do autoassédio e heteroassédio? Como trabalhar essa condição patológica sem voltar a essa condição? O problema aí, você quer falar? Eu acho que você tem que primeiro se fortalecer mais para poder encarar esse assunto que você viu que já te pegou de alguma maneira. E não minimizá-lo. Eu acho que vale a pena você procurar ajuda de alguém que você confie, seja na conscienciologia, através da OIC, da consciencioterapia, seja na medicina convencional, na psicologia, para você poder ver o que está por trás disso. Às vezes tem uma doença latente, tem uma depressão, que a principal causa são os distúrbios de humor, principalmente a depressão, e que você ainda, como você comentou, ainda não quis enfrentar esse diagnóstico. Você assumir que você tem uma doença qualquer já é difícil, uma doença psiquiátrica é mais difícil ainda. Então vale a pena você enfrentar isso e, vamos dizer assim, valorizar esses sintomas, porque às vezes ele pode voltar numa condição mais séria, mais forte, mais incisiva. Então, o que eu acho é que você só deva mexer nesse assunto que vai evocar uma série de condições, principalmente o seu passado, as companhias, quando você tiver mais, vamos dizer assim, imunidade para isso. Uma coisa também que é importante é a hora que ele falou aqui, que tenho buscado focar meus pensamentos no altruísmo. Você ajudando os outros, você vai ver que a sua vida é muito melhor do que milhares por aí afora. E isso atrai os amparadores, exatamente. Agora aqui, para concluir a pergunta da eutanásia, por que o Espiritismo o condena? Pode gerar expiação para o médico que a pratica depois que os exames médicos favorecem a eutanásia? Se o médico, ele falou médico ou médium? Médico, né? Médico. Se o médico vai contra a lei, a tendência é, de alguma maneira, ele responder por isso, seja aqui na nossa legislação, seja extrafisicamente a partir da cosmoética. Então, você não pode, apesar, por exemplo, de eu ser a favor, eu jamais vou ativamente conduzir um paciente, seja ele qual for, para uma condição dessa. Então, acho que aí é a mesma condição. Você pode ser contra uma lei que está em vigor, mas você tem que acatá-la em função de você viver em sociedade, em função de você estar sob a égide dela. Qual a relação do tema do autocídio com a autocombustão humana? Boa pergunta. A autocombustão humana ela é um fenômeno parapsíquico observado em pessoas ectoplastas, normalmente, né, de cunho negativo, normalmente tem uma base assediada ou assediadora, em que eu acho que eu posso afirmar que deve ser esse caso que eu coloquei aqui na parapatologia, da heteroindução extrafísica ao autocídio. Às vezes a pessoa, sem querer, promove a autocombustão, partindo desse pressuposto que foi sem querer, normalmente deve ter uma consciência ali patrocinando e usando as energias desse médium, desse sensitivo para isso. Ou, que eu acho mais raro, a própria pessoa conhecedora das energias que tem, promover essa autocombustão. Eu acho que é uma condição mais difícil de acontecer. Quem é que está com o microfone? Eu aqui, Pedro. Nessa sua resposta, seria o que a pessoa já é um suicida em potencial, ou seja, um suicida psicológico? Quer dizer, que ele vai usar consciente ou inconscientemente a autocombustão? Acho que sim, né? Eu acho isso muito difícil de acontecer, mas acho que ele deve ter vamos dizer assim, um histórico passado relacionado
ao suicídio, para ter esse desfecho assim, mas dificilmente a gente pode descartar a presença de assédio nesses casos, né? Acho que é difícil tirar essa variável aí. Pedro, Ok? só para... Você pode falar um pouco sobre isso? Como seria assim essa autocombustão? Como é que a própria pessoa promove? Se tem assédio, se não tem? Olha, muita coisa de autocombustão não é autocombustão coisa nenhuma, é heterocombustão. Pois é, outras consciências que fazem isso. Eu tive nas minhas retrocognições a lembrança de um caso que eu estava arrumando umas coisas muito na frente, com pessoas, aquele negócio todo. Eles vieram e colocaram fogo atrás de mim e eu não percebi nada. O negócio pegou pela minha roupa, a situação toda, eu morri ali na hora e saí totalmente consciente. Nunca pude esquecer isso. Fora do corpo estava o máximo. Me senti tudo bem, já sabia tudo na hora. Agora, eu estava no meio de como se fosse uma fazenda, uma chácara, um negócio muito grande, no meio do mato, e com pessoas. E eles puseram fogo porque tinha interesse de acabar comigo por causa do interesse da área. Sabe como é que é? Tudo um processo totalmente ilícito, tudo errado. Agora, por isso que eu saí bem. Agora, lá pelo caso, eu virei mártir daí a pouco para eles, foi melhorar a situação, toda a área melhorou depois. Então, a morte lá da história até que foi boa. Agora, não pude esquecer isso nunca, porque quando eu vi, eu saí, estava uns 5 metros do meu corpo. Tudo bem. Eu morri na hora. O negócio eles colocaram lá, sei lá o que foi. Eu só sei que eu comecei a sentir o negócio pelo calcanhar direito. Aquilo veio subindo. Quando eu vi, eu virei uma tocha de fogo lá, uma tocha grande. Agora, sobre esse assunto de autocombustão não espontânea, mas auto-infligida, as mulheres afegãs, em função lá do regime, elas costumam atear fogo ao próprio corpo. É porque eles vivem numa miséria danada e normalmente a mãe vende a filha para casar com um homem muito mais velho, para ter dinheiro, e essas mulheres, essas filhas, essas novas esposas, não aguentam ali o padrão de vida e é comum elas se matarem a partir do fogo. Né? Pedro, eu queria te fazer uma pergunta sobre uma consciência que já tenha praticado o autocídio mais de uma vez. Você acha que a probabilidade de haver uma reincidiva por conta das companhias extrafísicas e autoassédio é maior? E qual seria a melhor maneira de abordar isso com a pessoa, ajudar isso? Porque a sensação que me dá é quando há essa reincidiva e há a prática mais de uma vez do autocídio, na verdade isso não ficou bem resolvido. É uma coisa que vem de antes. Respondendo, eu acho que no mínimo, tende a haver um processo emocional mal resolvido, como você falou, por exemplo, uma tendência à depressão, uma tendência a uma instabilidade de humor. Então, essas psicopatologias relacionadas ao humor podem ter como base, como causa anterior, essa vivência do suicídio. E acho que é como eu comentei antes, a pessoa tem que se conscientizar disso, tem que querer enfrentar essa condição, não minimizar e tentar, vamos dizer assim, atuar conforme o corpo tem a necessidade. Então, se ela tem, em função da paragenética, uma carência de neurotransmissores, por exemplo, se ela tem algum tipo de necessidade farmacológica, ela atender isso a partir da orientação de um psiquiatra. Hoje, eles consideram que até 80% das depressões são curadas com o processo farmacológico e o processo psicoterápico, né? O processo de algum tipo de terapia cognitiva, seja ela qual for. Então, a pessoa, acho que o primeiro passo é ela encarar isso, admitir isso, para ela poder, vamos dizer, superar, como você falou, esse gargalo. Senão a tendência disso é se manter. Para quem convive com essa pessoa, então, seria incentivar o autoenfrentamento, seria TARES? Seria, de alguma forma, vamos dizer, primeiro acolher essa pessoa, porque é muito chato a pessoa que tem qualquer tipo de carência, necessidade, doença, ter alguém que fique ali mostrando para ela o tempo todo esses traços, essas tendências.
Então, tem que tentar criar um ambiente para que a pessoa perceba que há vantagem nisso para ela e para todo mundo. Então, acho que essa é a grande sacada, é embolar uma estratégia inteligente da pessoa mesmo perceber por ela que vale a pena ela caminhar para isso. Então, ela buscar alguém que ela tenha confiança, ela estudar por ela ver os efeitos, estudar os efeitos colaterais dos remédios, que isso muitas vezes é o que assusta a maioria das pessoas. Então, acho que é por aí. E para quem convive, é dar o exemplo, né? Fazer a sua parte, tentar de alguma maneira mostrar nos fatos e nos atos que isso compensa, Pedro, que isso vale a pena. Né? Também não adianta pressionar, né? Essas pessoas são comentei. sensíveis. Não adianta você ficar também querendo fazer a cabeça e achar que sabe tudo, porque a pessoa vai ficar sufocada, né? Eu acho que tem que justamente ter muita criar esse ambiente, eu acho, para poder criar deixar claro o que você pensa, qual que é a sua saída para essa condição, né? E respeitar, não tratá-la diferente por isso. Acho que essa é Pedro, a grande condição. Pedro, aqui, retornando ao... Estão ouvindo? Tá. Retornando ao ponto que você trouxe antes da eutanásia. Em casos de pacientes terminais, com excesso de sofrimento, ou aquele paciente que está em coma já há bastante tempo, você disse que você não induz, você não nesse caso, como é que se lida com isso da melhor forma? O paciente está lá há meses conectado a aparelhos, né? Ou está com excesso de sofrimento e não se tem... Eu acho que isso vai variar de cada caso e de cada profissional. Eu não tenho tanta experiência de trabalhar com UTI, a gente pode ouvir outros colegas que estão aqui, mas a minha conduta tenderia a ser daquilo que eles chamam de ortotanásia, quer dizer, você promover uma morte para a pessoa, vamos dizer assim, sem prolongar artificialmente e dando um bem-estar para ela. Então, deixando sem dor, evitando reanimá-la incessantemente, por exemplo, se você já sabe que a pessoa tem essa condição e ela tem eventualmente uma parada cardíaca, não vale a pena você ficar ali prolongando, entende, essa vida em função disso. Mas ativamente você ir abreviar aqueles momentos em que ela ainda tem de lucidez. Eu lembro de uma discussão na faculdade sobre isso, que tinha um professor que defendia exatamente essa condição, que às vezes no pronto-socorro de madrugada, numa UTI também de madrugada, às vezes ninguém fica sabendo. E a minha contra-argumentação para ele foi que às vezes esse momento de lucidez que a pessoa tenha, mesmo que seja um paciente terminal, com dor, mas você dando condições para ela, pode ser um momento em que ela vai se reconciliar com a família, em que ela vai poder falar o que ela pensa, enfim. Então a gente não sabe como que ou como que são as variáveis de cada processo grupocármico ali. Então, respaldado pela lei, né, a gente tenderia a caminhar dessa forma. Porque o outro lado das pessoas que, vamos dizer, não defendem a eutanásia é que poderiam haver abusos. Sim. Então, a pessoa ela acha, pela cabeça dela, que não vale mais a pena que ela viver, porque ela já tem uma doença terminal. E ela, entende? Vai lá e isso poderia começar a ter excessos nesse sentido. Já houve teorias de pessoas que quiseram, vamos dizer, promover a eutanásia ativa em pessoas que sofrem de doença mental, que têm algum tipo de cromossomopatia, entende? De qualquer oligofrenia, por exemplo. Então, porque justamente com esse argumento de que a qualidade de vida dessas pessoas não seria a melhor. Então, é um assunto super polêmico, difícil, e que acho que vai demorar ainda para a gente conseguir ter um consenso mais aceitável. Aí. Pedro, só complementando, nessa questão da terapia intensiva, tem uns estudos que mostram que quanto mais grave o paciente, mais distante o médico do paciente na terapia intensiva. Então, o paciente está ficando mais grave, então não tem muito o que discutir, e aí o médico acaba se afastando mais. E o paciente que promoveu alguma melhora no dia anterior, ou que deu alguma situação de melhora, então esse ganha mais atenção. E aí é só para corroborar como que é paradoxal e difícil você lidar com essa condição. Porque a pessoa, quando está passando do limite, ficando muito ruim dentro do CTI, ao invés de ter esse movimento de tentar ajudar e resgatar e fazer tudo possível, a tendência já é... Deixando, né? A coisa acontecer. Hoje eles falam até em mistanásia, que é a condição da pessoa que morre sem condição nenhuma. Então é um processo social da pessoa que morre na rua
e não tem nem condição de uma coisa nem outra. Então, é uma outra vertente dentro desse assunto aí que, fatalmente, isso vai ser mais debatido no futuro, né? Mas diga, acho que eu interrompi alguém aqui. Adriana. Não, é uma sugestão, tem um livro de uma psicóloga francesa, é Marie de Renezel, chama-se Diálogos com a Morte, e era uma psicóloga que trata com paciente terminal, e ela dizia justamente que aquelas pessoas que tinham diagnóstico e elas queriam se matar, mas é só a partir do diagnóstico, né? Estavam lúcidas, né? É diferente do caso que a gente está abordando aqui. Sim. E que a partir do trabalho de terapia dela com essas pessoas, elas iam fazendo reconciliações e morriam em paz, que elas iam fechando, né? Iam fechando as coisas, as mágoas. Então eu recomendo esse livro. Esse livro tem em português, mas é português lá em Portugal, mas tem como comprar, pedir para alguém trazer. Bacana. Obrigado. Diálogos com a Morte. Pedro, tem também o Memórias de um Suicida. Não sei se você já leu, da Ivone Pereira. Da Ivone, né? não. A gente até estudou isso na dinâmica. Que fala das consequências. Isso, das vidas, né? Como é que eles se sentem com a culpa. Uhum. Diga, Kátia. Exemplologia do Max autocídio, né? Do suicídio coletivo. E se isso daqui tem por trás a questão de semi-possessão coletiva, que nem aquele caso do convento, né, que todo mundo foi ficando histérico. Então, eu queria saber se para quase 1000 pessoas concordarem em se suicidar, o que tem por trás disso? O que tem por trás, na realidade, que eu acho que principal é uma mega lavagem cerebral que foi sendo feita ao longo de vários anos, inclusive com tentativas vamos dizer assim, de provar se aquelas pessoas eram realmente fiéis ao que ele comandava. Então, antes desse evento fatal realmente aqui, houve várias, vamos dizer assim, tentativas. Por exemplo, ele colocava lá para a pessoa beber como se fosse um veneno, para o grupo beber como se fosse um veneno, para ele ver se as pessoas realmente já estavam condicionadas a obedecer aquilo que ele estava mandando ali. Então, isso foi sendo feito de modo assim, aos poucos, e vamos dizer assim, negativamente, para chegar nesse desfecho que foi real. Aí as pessoas beberam e realmente houve essa mortandade. Agora, Pedro, se a ideia de alguém que se intoxica, que fuma, é um autocídio a longo prazo, num ponto de vista mais social, essa destruição da natureza não é autocídio da civilização humana? Dúvida. Sem dúvida. Um mega, né? Para mim é a mesma coisa. É a mesma coisa. E às vezes a pessoa não junta as pontas, né? O que ela faz aqui, a repercussão disso no todo, né? Na contribuição disso, no mau exemplo que ela dá para as outras pessoas. Então, sem dúvida, isso é uma boa lembrança. Gostaria de fazer uma sugestão que você considere, se você acha pertinente, mas voltando um pouquinho a um ponto que nós falamos anteriormente, eu tentei encontrar algumas referências aqui no meu computador, não consegui, mas posso encontrar e passar depois. Uhum. Existem algumas dessas tendências culturais que produzem essa maior condição do suicídio, como, por exemplo, no Japão, como, por exemplo, na Finlândia, que nós comentamos, ou nos países nórdicos, e que eles têm um nome para aquela síndrome. Porque, por exemplo, nos países nórdicos tem a ver um pouco com alteração do sistema endócrino, porque as noites são muito longas, principalmente no inverno. Sim. E como no Japão, a questão social. Então, não é bem um sinônimo de suicídio, é um termo para se dirigir à condição que produz aquele aumento do suicídio. Que é até o terrorismo fanático. A gestante que está com a criança vai lá, mete aquele monte e explode ela, mata 20 e fere 100. Perfeito, mas é o pior de todos. Mas a minha sugestão ia no seguinte sentido, que você tem aqui um tópico que é estrangeirismologia, e talvez alguns desses termos que hoje em dia são muito discutidos internacionalmente, não só naqueles países, você poderia colocar aqui, eu acho que valorizaria e deixaria mais completo. É uma sugestão. Eu estou falando aqui nesse momento em público porque, às vezes, algumas pessoas podem ter referência e acabar enviando para você e ajuda, caso você ache pertinente. Por isso que eu falo eu vou aqui. dar uma olhada. Obrigado. Agora aqui, ó. Quando há ideação suicida ou homicida no contrato terapêutico com o paciente, tem que ficar claro que ele pode ser quebrado nessas circunstâncias.
podendo a relação se desfazer no futuro, mas pelo menos uma ou mais vidas foram salvas. Sim, dos males o menor, exatamente. Certo? Sim. Agora aqui outro. Tentei, de fato, 2 vezes em minha série X o autocídio. Uma vez inalando o gás do fogão, ainda adolescente. E outra vez fiquei com uma perna para fora da janela do 9º andar, olhando para baixo durante 5 a 10 minutos. Provavelmente os amparadores me auxiliaram e alguns dias depois do ocorrido me auto-internei em um hospital psiquiátrico, onde fiquei por 13 dias. A ideação de autocídio volta e meia se instala em meu holopensene. Ou seja, o autoassédio continua firme e forte. No fundo, o que impede concretizar tal burrice, burrilda, é a neofilia. A curiosidade que a ProEx é uma oportunidade rica para se aprender e servir a multidimensionalidade e, portanto, sempre há esperança de que tudo melhore. Acho que está bem lúcido, né? Está bem consciente aí. Vamos ajudar os outros. E vale a pena até arregaça as mangas. Escrever sobre isso, né? Para ajudar outras pessoas. Seria bom escrever. Tem experiência. Aviso, já estão encerradas as vendas de ingresso para o jantar comemorativo dos amigos da enciclopédia. Impressionante, hein? Professor Valdo, sim. Só uma complementação. Você quer falar alguma coisa? É que nós já estamos com as vagas todas praticamente preenchidas e algumas pessoas deixaram o nome, quem não é amigo da enciclopédia, para comprar o ingresso. Então a gente só está vendendo os ingressos para essas pessoas que deixaram o nome na lista. Tá? Então ontem deu um equívoco aí na informação e algumas pessoas estão achando que está podendo comprar quem não estava com o nome na lista. Compreendo. E um outro agradecimento, a gente vai trazer amanhã a lista das empresas que estão patrocinando o jantar. Então nós já fechamos o orçamento com essas empresas e a gente queria agradecer a elas, né, esse patrocínio. Amanhã a gente vai trazer. Muito bom. Agora eu fiz um levantamento aqui, acho que é interessante, das principais taxas de suicídio no mundo. Os que ganham mais são os países do leste europeu, desde a ex-União Soviética. Então, a principal é a Lituânia, com 42 por 100 mil habitantes. Para a gente ter uma ideia, o índice mundial é 16 para 100 mil habitantes. Então, a Lituânia, 42, Bielorrússia, 36,8, Cazaquistão, 29,9, depois vem a Hungria, Guiana, Eslovênia, Letônia, Ucrânia, e em 10º lugar vem o Japão, que a Nancy lembrou. No caso do Brasil, eu fiz aqui um levantamento. Os principais estados são o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Amapá e Minas Gerais, isso para o suicídio masculino, e o feminino Minas Gerais, que ganha, Mato Grosso do Sul, Amapá e Rio Grande do Sul. E um fator interessante também que eu achei, que apesar de mundialmente o suicídio ser mais comum nos homens, somente na China é que as mulheres ganham, principalmente nas áreas rurais. Então, as mulheres se matam mais na China do que os homens. Isso contradiz e se contrapõe às tendências mundiais, né? Então, a gente vê, no caso desses países do leste europeu, principalmente o processo econômico como sendo o fator etiológico maior, né? Pedro, queria só te dar a dica para acrescentar na filmografia. Aborda tanto a questão suicídio como eutanásia, na verdade mais eutanásia, mar adentro, que tem inclusive uma cena de projeção do personagem principal, e as invasões bárbaras, que o personagem principal tem câncer e ele faz exatamente todo esse processo de reconciliação com o grupo Karma, para depois todo mundo, há um consentimento de toda a família, e a eutanásia é feita em casa, a própria família faz. Agora, esse Invasões Bárbaras é recente ou mais antigo? Não, os dois são antigos. Invasões Bárbaras, depois eu posso ver para você um ano certinho, mas tá bom. Deve ter uns 8 ou 9 anos. É bem interessante. Obrigado. Vou dar uma olhada. Lo que mais? Quem é que está com o microfone aí? Vamos ver. Vem cá, seu horário.
Não vai falar nada hoje? É o Pedro. Como é que é? Existe uma situação do suicídio, a repercussão na família, né? O estrago que acontece na família do ponto de vista psicológico, entre irmãos, próprios pais, a culpa, né? Onde foi que eu errei e tal. Então, que dicas, assim, que sugestões que você pode dar para uma família que tenha recentemente ou dentro da sua história passado por essa condição? Eu conheço casos dentro da minha família nessa situação de irmãos ou algum parente, primo, que até hoje acha que tem culpa porque não deu atenção, porque não acha que a culpa foi dele, porque não se comunicou, quando na verdade existe um background por trás bem longe dessa realidade. Eu acho que a pessoa tem que entender que se a outra quiser, dificilmente vai ser evitado isso. Se ela quiser de fato, porque não tem como ficar 24 horas por dia com a pessoa. Então ela tem que pensar se ela fez o máximo, se ela tentou, se ela, vamos dizer assim, deu o que ela podia dar e resolver isso na cabeça dela, porque o fato já está consumado. Às vezes, pior do que o suicídio são essas repercussões, esses efeitos, esse contágio grupal. Chorar o leite derramado. Chorar o leite derramado, às vezes décadas em função disso. Então, a pessoa tem que ter consciência de que é uma situação crítica, difícil, mas que isso tem um limite também, porque o próprio psiquiatra que perde um paciente vítima do suicídio é muito difícil para ele também, principalmente para ele, porque tratava, conhecia, tinha um vínculo. Então a sensação, vamos dizer assim, de frustração, né, de fracasso é muito grande. Eu tive um colega que na residência de psiquiatria ele abandonou porque ele perdeu um paciente para o suicídio e ele não aguentou, porque ele entrou nesse padrão de autoassédio achando que a culpa principal era dele. Então acho que tem que ficar bem claro, tanto para a família como para os profissionais, que isso tem um limite. Tem que aprender com a situação, fazer ali o meia-culpa, onde foi que eu poderia ter ido melhor e tal, aprender para as próximas vezes, mas não entrar nessa pensenidade, né? Terapia é uma coisa que pode ajudar. A pessoa deve se vale diagnosticar com essa autoculpa. Se ela não conseguir lidar com isso sozinha, eu acho que é o principal fator aí. Agora, esses casos, eu estava lendo, eles são mais difíceis quando na mensagem, que é muito comum as mensagens de suicídio, né, que a pessoa deixa, elas são de tom acusatório. Então, a pessoa ali com raiva, ela comete o autocídio em função, às vezes, de um evento com a outra, e aí isso marca mais essa outra pessoa. Então, esses casos, mais ainda, a gente recomenda procurar ajuda para a pessoa poder superar isso e dar o devido valor. Isso, às vezes, então, a pessoa se mata, mas ela mata, entre aspas, psiquicamente, psicologicamente, emocionalmente a outra. Então, é um assédio, um estigma que ela deixa naquela família, naquela pessoa. Né? Agora, talvez seja bom a gente falar aqui sobre aquele caso que eu acompanhei lá o rapaz, depois que ele dessomou, que é o pseudo-suicídio. Ele matou o tio e entrou lá, então ele virou um herói. Quando ele dessomou, tudo veio em cima dele. Ele era um homicida. Isso é terrível a gente pensar nessa história. Professor, eu estava pensando justamente o pseudo-suicida. No caso, eu tive umas 2 ou 3 pacientes que, na verdade, elas não queriam se suicidar, queriam chamar a atenção da família, né, problema de ordem emocional. E quando toda a família se juntou em função dela, ela falou para mim que ela, na verdade, não tinha intenção de suicidar, mas ela queria que fosse chamada a atenção dos familiares, porque estava se sentindo muito sozinha. Então, tem que ver. Agora, já estava acontecendo, se a família não viesse logo ao encontro dela, que ela já estava... Quer dizer, ela não sabia disso, mas eu percebi, enquanto psicóloga, o quanto que ela já estava assediada, porque ela já tinha ideias. Por exemplo, quando eu ia para a cozinha, pegava a faca de corte e vinha ideia: por que você não pega essa faca? Já vinham sugestões, heterossugestões, né? Então, já a partir do momento que ela se predispôs a se suicidar, né? Isso é importante. Agora, eu gostaria de perguntar a você, Pedro,
Do ponto de vista parapsíquico, você como médico, você já fez alguma anamnese em algum paciente que você viu perfeitamente que esse era um caso de ex-suicida? Não de ex-suicida provável, mas de heteroassédio induzindo ao suicídio, sim. Tanto na consciência terapia, quando eu atendi, como no próprio AVA, a gente já atendeu casos assim, e normalmente é um caso composto, né? Tem essas consciências que induzem, inspiram negativamente a pessoa a cometer atos desse sentido, né? Desse naipe aí. Uma das piores coisas que tem atualmente é o suicídio lento gerado pelo superconsumismo. Isso é que a gente precisa de estudar muito, porque isso pode atingir qualquer um. Principalmente pela boca, processo bioquímico, pela boca assédio e outras bioquímico. coisas mais. O superconsumismo não é só a boca, mas de, vamos dizer, grandes prazeres, excessos de risco-mania. Tem um monte de coisa, é o suicídio lento. Pois é, o eletrônico. Celular. É muita coisa. A pessoa não pondera os efeitos imediatos, né, dessas tecnologias. Isso aí tudo é uma coisa que eu acho que devia ser considerado mais. A gente avaliar o suicídio imediato. Gente, começa por aquela da bola na cabeça do jogador de futebol. Eles estão estudando agora, até que enfim. Eu falo isso faz meio século. Só agora que estão começando a bater nessa história. Professor, tem uma forma também de suicídio, por exemplo, enquanto espírita, que eu também já fui, a questão da assistência exceder o próprio corpo. Até como o senhor já relatou situações suas, quando o senhor teve infarto. Quer dizer, a pessoa reconhecer o limite do seu soma, tem que saber. Porque senão já é um suicídio, né? Então, ver até onde ela pode levar o seu corpo na condução da assistência, né? Isso é importantíssimo. Tudo isso, a vida moderna agora, com o superconsumismo, é um senhor problema. Obrigada. Eu teria que estudar isso bem. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 68 assinaturas no livro de presença, 27 perguntas presenciais, 29 perguntas respondidas online, 2 votos online. Gostaríamos de solicitar a presença de todos até a finalização dos recados, porque na saída vamos ter uma surpresa para o professor Wagner aqui presente. É assim, ele não sabe que vem aqui. Hoje vamos ter 3 recados. Ivo e Marco Antônio, curso Saúde Consciencial, Wagner, e a C, comemoração 10 anos, e palestra da professora Nancy. Cristiane Holociclo. E antes o Eduardo vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Pessoal, boa tarde a todos. O nosso recado, então, é corrigindo o equívoco de ontem, né? Nós já estamos aí com as inscrições encerradas. Então, as pessoas que vão ao jantar, que não são amigos da enciclopédia, devem pegar os seus convites, né, pagando o valor de R$60, aqui com os professores Fernando Barbaresco e Eliane Manfroy. Lembrando que o jantar ele é gratuito para os amigos da enciclopédia e todos os recursos desse jantar foram obtidos com patrocínios de empresas aqui de Foz do Iguaçu. Tá? Nós já fechamos o orçamento, o quantitativo, né, arrecadado, já está aí, já zerou, né, do que a gente tinha previsto de despesas para o jantar, já está então com as cotas de patrocínio todas encerradas também. Lembrando que no domingo agora nós teremos um sorteio do livro Onde a Religião Termina, do professor Marcelo da Luz, teremos uma vaga de ECP1 doada pelo IPC, também a ser sorteado, e uma vaga no Laboratório de Mobilidade Física Vígio, que foi totalmente reformulado, foi inaugurado já, com uma visão, a pessoa senta na poltrona, ela tem uma visão de fundo, né, uma visão do infinito, não tem mais nenhum chamativo ao redor da visão de campo dela, então o laboratório está bem mais aprimorado para a técnica. E lembrando também que nos dias 9 e 10 de março, nós teremos as oficinas gratuitas da Enciclopédia da Conscienciologia, oferecidas para quem é amigo da Enciclopédia. Então, lembrando que essas oficinas têm um número de vagas limitado, isso vocês podem se inscrever aqui na recepção do CAEC, também é gratuito para quem é amigo da Enciclopédia. Obrigado.
Pessoal, muito boa tarde a todos. Eu vim aqui divulgar o curso modular Saúde Consciencial, que vai ter início aí em 19 e 20 de março de 2011, aqui em Foz do Iguaçu, no campus OIC. Esse curso é uma oportunidade para a pessoa tornar-se terapeuta de si mesma, aprender a diferenciar saúde e doença de acordo com o paradigma consciencial, entender a saúde integral e consciencial e potencializar a própria saúde. Nesse curso tem vários conteúdos: parasemiologia, saúde psicossomática, saúde mental somática, questão da dessomática, entre outros conteúdos. E antes do curso começar, esse curso tem duração vai de março de 2011 a fevereiro de 2013. São 22 módulos. Antes do curso começar, nós vamos ter um workshop de divulgação que eu vou pedir para o professor Marco Antônio falar. Bom, pessoal, então para as pessoas, boa tarde a todos. Então, para as pessoas interessadas nesse curso de saúde consciencial, para que elas tenham um aperitivo de como vai ser trabalhado esse processo da autoconsciencioterapia, do desenvolvimento de ferramentas em prol da autoconsciencioterapia, nós teremos um workshop que vai se realizar nesse domingo, agora dia 27 de fevereiro, vai começar às 8 horas, de 8 às 12 horas. Na verdade, às 8 horas em ponto, a gente vai ter para os interessados nesse workshop um café da manhã. Então as pessoas já vão ser bem recebidas, vão ter o gastrosoma atendidos e, em sequência, a gente vai começar com o workshop, onde a gente vai poder trabalhar com ferramentas práticas aos moldes do que é trabalhado nesse curso Saúde Consciencial. Esperamos os interessados e até lá, pessoal. Obrigado. Bem, olá a todos. Queria só aproveitar a oportunidade para falar sobre algumas atividades da IAC, agora aqui no Brasil, nesses dias. Depois de amanhã, no domingo, dia 27 de fevereiro, vamos fazer um evento aqui no auditório da OIC, em Foz, para o fechamento das comemorações da primeira década da IAC. Pretendemos falar sobre como foi esse período, essa primeira década, o que foi feito, projetos, realizações e também o que pretendemos fazer daqui para frente. Para muita gente que não conhece tão bem a IAC, é uma boa oportunidade para atualizar-se do nosso trabalho. Também teremos vários cursos em São Paulo e região. Teremos um curso sobre estado vibracional, qualificação técnica da mobilização de energia. Vai ser feito com o IPC no dia 12. Vamos ter também um curso sobre aprofundamento da TENEPS em Jundiaí, no dia 13. Curso Retrocognições, nos dias 14 e 15 de março. Para aqueles que quiserem ter mais informação, por favor, contactar o IPC de São Paulo, porque estamos fazendo esses cursos em parceria com o IPC. Ok? Muito obrigado. Boa tarde a todos. Meu recado sobre o Holociclo é o seguinte: a holoteca já está fechada para a reforma e o Holociclo, a partir de amanhã, também vai ficar fechado em função da reforma que está ocorrendo lá. Esse fechado é para visitação externa e para o trabalho de pesquisa também interno. Agora, solicitamos que os voluntários do Holociclo continuem indo lá para ajudar na reforma do Holociclo. E da holoteca a mesma coisa, né? E também, então, gostaríamos de ressaltar que o professor Valdo não vai descer nesse período ao Holociclo para os atendimentos. Então, a partir de manhã, ele não vai mais descer no Holociclo até que a gente consiga abrir as portas novamente, sem nenhum tipo de cheiro, né, algum prejuízo para a saúde de todos. Tá? Gostaria de reforçar isso daí. Então, contamos com a colaboração dos voluntários e a compreensão de todos, e em breve já estaremos reabrindo o Holociclo e a holoteca. Obrigada. O verbete eleito para amanhã é heterocriticofilia intelectual, especialidade mental somatologia, autora Adriana Lopes. Então, aguardamos vocês na saída para comemorar o aniversário do professor Wagner. Obrigada e boa tarde a todos.